De pé como você está, quero convidá-lo a tomar a palavra de Deus agora nas suas mãos e abrir na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5. Nós estamos nessa série de ministrações intitulada Vida Plena no Espírito. O Senhor tem colocado no nosso coração, inclusive quero aqui reiterar o convite das quartas-feiras. Quartas-feiras nós estamos dedicando 1 hora aqui de buscar a presença de Deus, essa plenitude que nós aprendemos aqui, sobre essa ação do Espírito de Deus na vida do cristão. Nas quartas-feiras nós estamos em oração, nós estamos dedicando das 7 da noite, das 7 às 20, 19 às 20, 7 às 8, nós estamos aqui tendo 1 hora de adoração, oração, de buscar a face de Deus. Então se você tiver disponibilidade nesse horário, não perca, vem estar conosco, está sendo uma bênção. Começamos na quarta-feira passada, eu tenho certeza que o Senhor vai marcar poderosamente aí também a sua vida. Efésios capítulo de número 5, versos de número 18 ao verso de número 21. Efésios capítulo de número 5, verso de número 18 ao verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler o 18 juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, uma vez mais oramos a Ti, pedindo que o Senhor venha aplicar a Tua palavra no nosso coração. Deus, que possamos ser como o apóstolo Paulo aqui, ó Deus, nos ordena, Deus nos orienta e nos direciona, cheios do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, de termos, ó Deus, essa acessibilidade à Tua palavra, tudo aquilo que possa tirar, ó Deus, a nossa atenção, ó Deus, dispersando, ó Deus, a nossa atenção daquilo que o Senhor quer falar, nós repreendemos, e pedindo que o Senhor venha tomar por completo a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, e falar conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar, queridos. Vida plena no Espírito. Já conhecemos um pouco sobre quem é o Espírito Santo. No domingo passado falamos como o Espírito Santo age no mundo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, e como o Espírito Santo age na vida do crente. Nós colocamos pelo menos 7 atuações, existem muito mais. Como a de interceder, como a de transformar, como gerar paz, gerar alegria. Hoje, eu quero trazer aqui para nós princípios acerca da plenitude do Espírito Santo na nossa vida. Quais são os princípios elementares que a palavra de Deus nos fala para sermos cheios do Espírito Santo? Eu gostaria de ouvir aqui, de saber de você aqui. Você acredita que há alguma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Será que há alguma diferença? Ou uma pessoa que automaticamente tem o Espírito Santo, ela já é cheia dele? Será que há a possibilidade de uma pessoa ter o Espírito Santo e não ser cheio dele? Quem acha aqui que uma pessoa, que há a diferença entre ter o Espírito e ser cheio? Dá um sinal com a mão. Ok. Quem acha que é tudo a mesma coisa, a pessoa tem o Espírito Santo, automaticamente ela já é cheia dele? Quem não acha nada? Todo mundo, né? Eu vi aqui que só uns 20 aqui falaram, os outros centenas não falaram nada, né? A gente não arrisca, né? Vai que eu levanto a mão e a opção está errada, né? Então eu não vou arriscar. Bom, biblicamente falando, nós observamos que há uma diferença, há uma distinção entre ter o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo. Como que a Bíblia nos descreve isso? Por exemplo, nós vamos olhar a priori, a princípio aqui na carta de Efésios. Toda pessoa que experimentou, toda pessoa que vivenciou o novo nascimento, ela se converteu, ela tem o Espírito Santo, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então, quando você se converte de fato, você entrega a sua vida a Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você tem ali o Espírito Santo, ele age no seu interior. Ele transforma, ele sela a sua vida como uma nova criatura e ele passa a habitar em nós. Quando eu aceito, quando eu declaro a minha vida, quando eu sou alcançado pela graça,
eu automaticamente sou selado, eu tenho o Espírito Santo. Prova disso, dentro da carta aos Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, você pode anotar aí que eu vou citar algumas coisas que eu acredito que vai ser relevante para o nosso crescimento no conhecimento. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, Paulo é explícito nessa verdade ao dizer assim, nele, em Cristo, verso 13 do capítulo 1 de Efésios, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, ou seja, quando você ouviu e você creu no evangelho, o texto segue, vocês foram selados com o Espírito Santo. Então eu ouvi, eu criei, eu me converti a Cristo, ao evangelho, automaticamente eu sou selado com o Espírito Santo. E esse selo é a garantia da nossa salvação. O verso 14 é claro em dizer que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então nós observamos nesse texto que nós somos selados, nós recebemos o Espírito quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Efésios 4:30, nós lemos Efésios 5. Efésios 4:30, antes ainda do texto que nós lemos, diz assim, ratificando, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual foram selados. Então os crentes de Éfeso, está claro aqui, eles foram selados, porque todo cristão nascido de novo, ele recebe, ele é selado, e ele tem o Espírito Santo habitando, residindo dentro dele. Isso é maravilhoso. Isso fala da garantia da nossa salvação. Isso fala da nossa vida eterna com Deus. Está marcado. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, onde as pessoas deixavam ali nos navios as madeiras. E ali o dono, para poder distinguir qual que era a sua madeira, igual faz com boi, ia lá e marcava. Então, quando Paulo fala sobre selado com o Espírito Santo, ele traz essa linguagem muito fácil de entender para uma cidade que era portuária, onde tinha muito trabalho com a madeira. Então, ali estava selado, a pessoa entrega a vida a Cristo, recebe o selo. O que o dono está declarando? Ninguém pode pôr a mão, pertence a mim. Está aqui, essa madeira você pode olhar outra aqui. Essa aqui pertence a mim, é minha. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o selo da promessa. Se você foi alcançado por essa graça, se você entregou a sua vida para Cristo, meu irmão, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. E o diabo não pode te tocar. Quem está em Cristo, o diabo não lhe toca. Por isso que 1000 cai à direita, 10.000 à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos, porque você é selado pelo Senhor. Então guarde isso, isso fala da nossa salvação. Entretanto, na mesma carta aos Efésios, Paulo falando para os mesmos crentes que foram selados pelo Espírito Santo, você vai ver que Paulo ordena que esses cristãos sejam cheios do Espírito Santo. Olha só, esses cristãos já eram selados. Sumi com o meu lenço, tá bom. Esses cristãos já eram selados, mas Paulo no capítulo 5, falando aos cristãos que já eram selados, ele dá uma ordem a eles: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, qual a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, esses cristãos que já eram salvos, que já tinham o Espírito Santo, eles precisavam ser cheios do Espírito Santo, porque uma coisa é você ser habitado pelo Espírito, outra coisa é você ser pleno, ou ser cheio do Espírito Santo. Uma coisa é eu falar, esse copo tem água. Pode ter aqui um pouquinho de água lá no fundo. Outra coisa é falar, esse copo está cheio de água. Sim ou não? Há uma diferença entre você ter e você ser cheio. Quer ver um outro texto que traz clareza e corrobora com essa verdade? O Evangelho de João, quem está anotando, anote. João 20:22. Quando Jesus ressuscitou, quem lembra quantos dias que Jesus ficou na terra depois que ele ressuscitou? 40. Quem foi o irmão que falou? Isso, Natan, ótimo. Ficou até com medo, né? Vai que eu falei errado. 40. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra. E nesses 40 dias, ele encontrou com os discípulos em algumas ocasiões. E em uma dessas ocasiões, que é João capítulo 20, verso 21 e 22, diz assim, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou. Jesus falando para os discípulos, eu os envio. Verso 22, e com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus soprou e os discípulos e disse assim, recebam o Espírito Santo. E aí, então você vai ver que nesse momento os discípulos recebem o Espírito Santo. Porém, contudo, entretanto, em Atos 2, verso de número 4, diz que eles ficaram
cheios do Espírito Santo. O texto é claro em dizer aqui, ó, os discípulos que já tinham o Espírito Santo, em Atos 2:4, ali na festa de Pentecostes, naquela experiência exclusiva, diz assim, todos ficaram, eles não eram. Eles tinham recebido o Espírito antes de Jesus ser assunto aos céus, Jesus foi assunto aos céus, eles ficaram em Jerusalém orando por cerca de 10 dias lá no templo, e a Bíblia diz que de repente veio um vento impetuoso, invadiu toda aquela casa, e o verso 4 diz, e todos ficaram. Ou seja, eles tinham o Espírito Santo, mas só em Atos 2 que você vai observar que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ou seja, eles não estavam, só se tornou uma realidade nesse momento ali de Atos 2. Eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, da forma como ele prega e que ele ensina também, porque ele faz assim, uns paralelos muito interessantes. E dentre eles, falando sobre esse assunto, obrigado, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe. E dentre eles, sobre esse assunto, ele diz a seguinte frase, uma coisa é uma pessoa ser habitado pelo Espírito, outra coisa é transbordar do Espírito. E ele segue, uma coisa é você ter o Espírito residente, outra coisa é você ter o Espírito presidente. É você ter o Espírito governando a sua vida. Qual que é a verdade por trás disso que deve encher o nosso coração de expectativa, de gratidão? É que existe algo a mais a ser desfrutado na vida cristã e que muitos cristãos estão deixando de lado, estão deixando de buscar, que é viver uma vida plena do Espírito. Há algo a mais que Deus pode fazer na sua e na minha caminhada. Entenda isso, a vontade de Deus não é apenas que nós tenhamos o Espírito, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A vontade de Deus não é apenas que nós tenhamos o Espírito, mas que esse Espírito presida a nossa vida, ou seja, que esse Espírito nos tenha e governe o nosso coração. Esse é o anseio de Deus para mim e para você. A.W. Tozer, um dos grandes homens de Deus da história, diz a seguinte frase acerca desse assunto: todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo em uma porção muito além da recebida na conversão. Todo cristão pode receber um derramamento abundante do Espírito Santo numa porção muito além da que recebida na sua conversão. Eu não sei o que você já viveu com Deus até o dia de hoje, mas eu posso lhe assegurar, Deus pode te levar num nível muito mais profundo do que você imagina. O que os discípulos vivenciaram quando Jesus estava na terra já era algo extraordinário. Imagina Pedro vendo aqueles milagres acontecendo, sendo instrumento de cura, de libertação, porque eles saíram de 2 em 2, expulsando, curando pessoas comuns, pescadores, cara, funcionário público, mas tomado por Deus uma missão. Agora, depois que eles são cheios do Espírito Santo, você vai ver um Pedro revestido de uma autoridade muito maior, uma pregação, 3.000 pessoas se convertem, até a sombra do camarada projetada sobre os enfermos trazia cura. De tamanha ação extraordinária do Espírito de Deus, quando um servo e uma serva de Deus é cheia do Espírito Santo. E eu quero dizer, meu irmão, Deus te trouxe aqui nessa noite, não foi por acaso, não, eu quero declarar, não foi mais um domingo que você está vindo, porque você tem costume, mas eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida, o Senhor te trouxe porque Ele quer fazer você alvo da plenitude do Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar homens cheios do Espírito Santo, eu quero declarar maridos cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, mães cheias do Espírito Santo, jovens, adolescentes, crianças cheios do Espírito Santo. Se você quer, então glória a Jesus aí, e aproveite e aplaude a Ele, exalte a Ele, glorifica a Ele. Eu creio, eu quero, quem quer? Essa carta aos Efésios é tremenda. Quem está fazendo a jornada dos 60 dias pelo Novo Testamento está chegando nela, porque ela apresenta uma teologia, mas ao mesmo tempo muito aplicável no nosso dia a dia. Para o marido, para a mulher, ele é muito aplicável na vida cotidiana do cristão. A carta aos Efésios é carregado de uma ortodoxia, mas muito aliada com a ortopraxia. Ou seja, é um conceito, ele joga luz na mente, mas fogo no coração.
E dentro das verdades, dos princípios elementares, ele trata aqui sobre a doutrina do Espírito Santo, a partir desse texto enfaticamente, e os desdobramentos, ou seja, como que isso pode ser uma realidade vivida no meu dia a dia. Quais são os princípios, sobretudo nesse versículo de número 18, que nós aprendemos sobre ser cheio do Espírito Santo? Quais são os princípios elementares? Primeiro, anote aí, a plenitude do Espírito é uma ordem divina e não uma opção. Diga comigo, a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, é uma ordem divina e não uma opção. O seu texto está escrito o quê? Não, esse texto dá para a gente sair daqui memorizado com ele. Sim ou não? Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, no português está no imperativo? Sim. No grego também, o original em qual foi escrito, também está na voz dentro do contexto do imperativo. Tanto no português, tanto no grego, você vai ver que esse verbo ele está no imperativo, o que nos mostra que é uma ordem. O imperativo é uma ordem, sim ou não? Ide! O imperativo é uma ordem. Então, ser cheio do Espírito não é uma proposta alternativa, uma opção de quem foi alcançado pela graça, e o cara, eu vou viver uma vida sem ser cheio, ou eu vou viver uma vida buscando a plenitude do Espírito. Não, é um mandamento de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento. Então o que eu aprendo? Grave essa frase. Deus não quer apenas que você seja cheio do Espírito, mas Ele ordena que você o seja. Deus não quer apenas que você seja cheio do Espírito Santo, mas Ele ordena que você seja. Porque o texto é enfático, é claro, em nos mostrar que é uma ordem, é um mandamento. Enchei-vos do Espírito Santo, é uma vontade expressa de Deus. Se é um mandamento, se é uma ordenança, automaticamente, um cristão que não é cheio do Espírito, ele está a desobedecer? Sim ou não, gente? Sim. Se é uma ordem que Deus nos deu e eu não cumpro, eu estou desobedecendo, automaticamente eu estou pecando. Viver um cristianismo mais ou menos não agrada a Deus. Viver um cristianismo, qual é a linguagem da moçada? Meia boca, você está pecando contra Deus. Você foi alcançado pela graça, eu fui alcançado pela graça, para viver uma vida cheia, plena do Espírito Santo de Deus. Então, não ser cheio do Espírito Santo, você vai estar pecando. Eu vou estar pecando. Certa feita, Billy Graham, quem já ouviu falar de Billy Graham? Um dos maiores evangelistas, milhares e milhões de pessoas se converteram, um contemporâneo nosso. Billy Graham, uma certa feita, numa igreja batista do sul, ele é abordado por um diácono. E o diácono fala assim, ô pastor, tem um diácono aqui da igreja, um diácono falando do outro diácono. Tem um diácono da igreja aqui que ele precisa ser disciplinado por causa de embriaguez. Esse diácono fulano de tal está se embriagando, ele precisa ser disciplinado. Billy Graham, na hora, perguntou assim, me responda uma coisa, tem alguém aqui na igreja que já foi disciplinado por não estar cheio do Espírito Santo? Porque o mesmo texto que carrega a ordem para não se embriagar, é o mesmo texto que carrega a ordem para ser cheio. Lógico que a questão da embriaguez é um pecado público, não está falando de disciplina, ele está mostrando para a gente o princípio de que tanto um quanto o outro, se não cumprido, eu estou desobedecendo a palavra de Deus. Porque ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Um outro pregador estava dizendo, certa feita, sobre esse texto, dizendo que o homem sempre ele é cheio de alguma coisa. Não embriaguez do vinho, a pessoa que se enche a ponto de transbordar do vinho. Ela vai ser cheia, ou o pagão, a pessoa que é ímpia, vai ser cheia da embriaguez, do vinho, o que leva à libertinagem, à dissolução, a contendas, a tudo aquilo que não glorifica a Deus, ou você vai ser cheio do Espírito Santo.
E a pergunta que a gente precisa fazer para nós nessa noite é: do que eu tenho sido cheio? Alguma coisa vai estar me enchendo. Será que é a amargura? Será que é a própria embriaguez? Será que são as futilidades? Do que eu estou sendo cheio? O que eu estou sendo cheio vai determinar todo o futuro que eu vou ter. O que está enchendo meu coração? Será que são as explosões das emoções passageiras? O que está enchendo o nosso coração? O convite, melhor dizendo, a convocação de Deus para a igreja, porque ele não está escrevendo aqui para o ímpio, ele está falando para quem já foi alcançado pela graça de Deus. O chamado de Deus, a convocação de Deus, é que eu e você persigamos incessantemente sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Será que eu estou obedecendo ou desobedecendo? Será que eu estou vivendo um cristianismo mais ou menos, ou eu estou perseguindo de fato aquilo que Deus me chamou para poder viver? Primeiro princípio, diga comigo assim: ser cheio do Espírito Santo. Mais forte, gente, só quem está aqui, vamos lá. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Segundo, ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio apenas de alguns, é uma dádiva acessível a todos os cristãos. Olha que maravilhoso. Ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio de alguns, é uma dádiva acessível a todos. Para resumir, a gente memorizar, ser cheio ou a plenitude do Espírito, ela é plural. Ela não é apenas uma ordem, mas ela também é plural. Ela é destinada e ela é válida para todos os cristãos, em qualquer época, em qualquer lugar, e não há exceção. Paulo, em diversas passagens dos seus escritos, ele fala coisas específicas aos líderes. Atos 20, ele chama exclusividade os líderes lá para falar uma palavra específica para eles, mas aqui não. Aqui ele está falando a toda a igreja, dizendo que nós devemos e que nós somos convocados a ser cheios do Espírito Santo, mostrando que a plenitude do Espírito não é uma exclusividade de uma classe religiosa. Não, vai ser cheio do Espírito, é o ministro de louvor, é a irmã lá do corte lá que consegue ser cheio do Espírito, é o pastor que vive lá para o ministério, é fulano de tal. Não, meu irmão, se você foi alcançado pela graça de Deus, você também é alvo de Deus para ser cheio do Espírito Santo. E quem sabe nessa noite, esse derramar de Deus vem sobre a sua vida e nunca mais vai se afastar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então é acessível a todos nós. Não são só líderes, não são só intercessores. Todos os salvos em Cristo podem ser cheios do Espírito Santo. Não importa a sua idade, não importa o seu cargo, não importa a sua profissão, não importa se você atua no ministério, se o seu coração anseia, Deus pode te tomar de uma forma plena pela presença dEle e presidir e governar todos os dias da sua vida. Atos capítulo de número 2, verso de número 4, nos fala dessa verdade, dizendo assim, ó: e todos foram cheios do Espírito Santo. Quando veio aquele vento impetuoso sobre a igreja, não foi só Pedro, não foi só João, não foram só os 12, ali tinha mais de 120 pessoas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se você ler Atos capítulo 4, verso de número 31, em uma outra ocasião, em um outro lugar, diz assim: tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos, anote Atos 4:31, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Eu não sei se você está pegando, eu não sei se você está entendendo, mas eu quero dizer, isso não é privilégio de alguns. Você é alvo do Senhor nessa noite, para que a manifestação da presença dEle, para que o derramar da presença dEle te inunda. Eu não sei como você entrou aqui, se você está cheio de outras coisas, mas o Senhor pode te desvaziar pela confissão, pelo arrependimento, e derramar sobre você uma plenitude de Espírito que talvez você nunca viveu na sua história. Existe algo mais além, existe um rio para você mergulhar, existe uma fonte inesgotável em que Deus te chama para poder mergulhar nele. Tem renovo de Deus sobre vidas aqui nessa noite, tem renovo de dons espirituais, tem renovo de corações.
O Senhor me mostra aqui, pessoas com o coração como cinzas por cima, mas essa noite o vento do Espírito vai soprando essas cinzas, e essa brasa vai voltar a queimar, essa brasa vai voltar a incendiar, e esse fogo vai alastrar por onde você passar. Você pode adorar o Senhor por um minuto. Você pode adorar o Senhor por um minuto. Você pode agradecer ao Senhor pela presença dEle. Você pode agradecer ao Senhor porque você tem livre acesso. Meu irmão, não é só para quem está aqui na frente, não é para quem toca, é para todos aqueles que me buscam, que buscam o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Todos nós somos habitação dEle. Por isso todos nós podemos ser cheios da presença dEle. Se você ler a profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, a profecia de Joel foi cumprida em Atos dos Apóstolos no dia de Pentecostes. E a profecia diz assim: depois desses dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Se você ler Atos 2, capítulo 2, verso 14 a verso 16, o próprio Pedro, quando está pregando, ele começa a explicar dizendo justamente isso. Isso é o que foi predito por Joel, ou seja, Atos 2 estava cumprindo, era o cumprimento da promessa daquilo que Joel falou, e aquilo que aconteceu em Atos 2 se estende pela história da igreja e alcança cada um de nós. Ou seja, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que a gente vê nesse texto? Primeiro, o derramar do Espírito, ele não faz distinção de gênero, filho ou filha, menino ou rapaz, menina ou rapaz, menino ou menina, homem ou mulher. O texto diz filhos ou filhas, não importa. Pode ser o cara machão, pode ser o pai de família, pode ser o empreendedor, pode ser o líder, pode ser a irmã, pode ser a mulher. Filhos ou filhos, a derramar do Espírito Santo não faz distinção de gênero. O derramar do Espírito Santo também não faz distinção de idade, porque o texto diz assim, vai vir sobre os velhos que terão sonhos e sobre os jovens que terão visões. Não é só para as irmãs do coque, não. O jovem, 12, 13, seja qual a idade for, você pode ser tomado pelo poder do Espírito. Você não precisa ficar velho, casado e etc, para você ser cheio do Espírito. Então, sobre os jovens, sobre os velhos virão, porque o derramar do Espírito não faz distinção de idade, não faz distinção de gênero, não faz distinção de classe social, porque o texto diz assim, servos e servas, algumas versões escravos e escravas. Não é só sobre, independente do que tem na sua conta bancária, o Senhor derrama do Espírito Santo, é sobre o coração quebrantado e contrito, e não importa a esfera geográfica também, porque o texto diz aqui, é sobre todos os povos, é sobre toda a carne. Você não precisa ir lá em Israel para ser cheio do Espírito, ir lá no monte só para ser cheio do Espírito. O que você precisa, meu irmão, é estar onde você está e abrir o seu coração, porque Ele vai te envolver, Ele vai te encher, Ele vai te tomar. Não importa se você está na sua casa, no seu quarto, você pode ser cheio do Espírito Santo. Crianças podem ser cheias do Espírito Santo. Inclusive João Batista, dentro do ventre, quando encontrou Maria, Isabel encontrou Maria dentro do ventre, 6 meses, foi cheio do Espírito Santo. Olha, eu lembro do acampamento, do congresso, lembra? O congresso do Kids, que nós tivemos as nossas crianças sendo tomadas pelo poder do Espírito Santo, sendo batizadas, sendo plenas com o Espírito Santo. Não tem isso não, irmãos. Eu comentei aqui no domingo, se me fala passado, eu tinha 10, 11 anos de idade, quando eu tive essa experiência com Deus extraordinária. Se a gente cumpre os princípios, não importa, a igreja toda pode ser cheia. Ambientes eram tomados e todos eram cheios, não ficou alguns, não, todos eram cheios. Não é exclusividade de uma classe eclesiástica, religiosa, é acessível a todo aquele que crê e busca. Então ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, ser cheio do Espírito Santo é plural, é acessível a todos. E ser cheio do Espírito Santo, anote esse terceiro princípio, é um ato contínuo e não único e final, porque esse mesmo texto no grego, ele fala de você encher do Espírito Santo, está no
imperativo, mas contínuo, no presente contínuo, ou seja, é uma ação de todos os dias. É contínuo. Tem até um dos teólogos chamado Phillips, ele traduziu esse versículo dizendo assim, ó, seja constantemente o vosso enchimento do Espírito. Ou seja, não é algo que eu adquire uma experiência em algum momento e pronto, já estou cheio do Espírito. Eu preciso nutrir todos os dias. Eu sou cheio do Espírito Santo a partir da minha busca diária com Deus. Não adianta nada eu ficar 24 horas buscando e vou no acampamento. Quantas vezes a gente vê, o pessoal às vezes vai no acampamento, não vive a experiência, aí chega em casa e não nutre isso. Participa de uma vigília, aí chega em casa e não continua regando a sua vida de oração, de santidade, de busca a Deus. Então ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua. É um chamado de Deus para um relacionamento diário. Deus não quer te dar poder, Deus quer andar contigo. Deus quer relacionar em intimidade com você. Diga comigo assim, a plenitude do Espírito é uma ordem, é plural e é uma ação contínua. Para a gente poder caminhar para o encerramento. Se eu perguntar para você, como uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o que você me fala assim, já de imediato? Como que eu faço, pastor, para ser cheio do Espírito Santo? Se uma pessoa perguntar para você, o que você já fala de imediato? As coisas mais elementares. A pessoa tem que ter uma vida de oração, o que mais? Meditação na palavra. A pessoa buscar a Deus, talvez uma consagração no jejum. Isso faz uma pessoa se conectar e elevar a sua vida e crescer e ser cheio do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Agora o apóstolo Paulo coloca outros elementos aqui nesse texto, extremamente importantes e que talvez não são percebidos por muito nós, para a gente ser cheio do Espírito, porque o texto já é muito explícito em mostrar para a gente aqui, ó, dizendo assim, ó, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós. Como? O texto fala assim, você quer saber como ser cheio do Espírito Santo? Falando. O que nós aprendemos de uma forma, além dos princípios das disciplinas espirituais, a oração, o jejum e leitura da palavra, em que eu posso me tornar cheio do Espírito Santo? Através das palavras proferidas. O texto diz assim, ó, enchei-vos do Espírito Santo, deixe-se encher, tem uma outra versão que diz assim, ó, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos. O que a linguagem dos salmos carrega? De devoção, de edificação, de temor, de adoração a Deus. O que nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo é que se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso carregar nos meus lábios, nas minhas conversas, palavras que edificam. Olha só, não é só falar de salmos que vai me encher do Espírito Santo, ou melhor dizendo, não é só quem é cheio do Espírito Santo quem fala salmos, mas o falar dos salmos nos faz ser cheios do Espírito Santo. Isso está aqui, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando com salmos, ou seja, palavras que edificam através das palavras proferidas, e a gente percebe isso de forma prática. Por exemplo, se eu sento para conversar com alguém e eu começo a falar de coisas que edificam, pode ser espirituais, literalmente, dos testemunhos, ou assuntos que edificam, que glorificam a Deus, isso vai me conectar mais com Deus, sim ou não? Eu saio dali cheio de fé, cheio de visão e etc. Agora, se eu estou conversando com alguém, o cara está falando da mulher, e que pegou não sei quem, e que não sei o quê, e que bebeu, e que virou... Se a gente conversa sobre isso, a gente vai falando, a pessoa que fala sobre isso vai aproximá-la de Deus? Então o vocabulário que eu carrego pode me fazer ser cheio do Espírito ou não. A forma como eu falo, falando entre vós com salmos. Então quando a pessoa fala com salmos no sentido de palavras de edificação, tanto ela mostra que ela é cheia do Espírito, como também é uma forma de ser cheio do Espírito. Está dando para entender, gente? Porque a gente precisa começar a policiar aquilo que a gente vem falando, porque a boca fala, o coração está cheio. Jesus disse isso em Mateus 12. Então na verdade é um outdoor do seu coração. Então a gente precisa começar a carregar nos lábios palavras que edificam. E a pergunta que a gente precisa fazer é: como anda o meu vocabulário? Como andam as minhas conversas? Será que é carregado de gritaria ou de sabedoria?
Como andam as minhas conversas? Será que é cheio de palavra de crítica? Você criticando fulano, falando mal, isso vai me aproximar de Deus, gente? Nunca! Ou será que são palavras de edificação? Como andam as minhas conversas? Será que são carregadas de verdade ou cheias de mentiras? O meu trabalho, falo do horário que eu cheguei, que eu não cheguei, é para minha esposa, para o pai, O que está carregando? Porque o meu vocabulário pode me fazer ser cheio do Espírito ou não. O texto está aqui. Se deixe encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos. E não só isso, o texto segue dizendo aqui, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração. Ou seja, qual a segunda forma de eu ser cheio do Espírito, além das disciplinas espirituais que a gente já sabe? Através da palavra proferida e através da adoração genuína. O texto fala aqui, cantando e louvando de coração. Isso é claro, isso é fácil de perceber na prática. Imagina que eu já vivi experiências em que às vezes você está no louvor, em que às vezes a gente está aqui, o louvor está tocando, a gente está desconectado, falando do ambiente de culto, né? E a outra coisa é você adorar com todo o coração. Isso vai te conectar mais com Deus, sim ou não, gente? Imagina você estar aqui cantando, exaltado, e você está cantando a letra, entendendo a letra, e fazendo esse louvor que sai dos seus lábios, com completo sentido e conexão com aquilo que você está falando. Toda a minha vida, não estou falando de expressão, cada um expressa do jeito que quiser, de acordo com o seu perfil e etc. Mas eu estou falando de você cantar com um culto racional. Se você expressa de fato, você vai crescer, você vai edificar espiritualmente, sim ou não? Isso é óbvio. Agora, existem ocasiões, que infelizmente não são poucas, que às vezes está cantando e você dá assim, seja exaltado, seja exaltado. Você não está louvando e adorando de coração, tá? Não está. Então isso não vai permitir com que você se encha do Espírito, porque o texto diz aqui, através da palavra proferida e da adoração genuína, cantando e louvando de coração. Agora preste atenção, adoração genuína não se resume ao momento de culto, ali da liturgia do culto. Adoração genuína é um estilo de vida. A minha vida deve ser uma adoração genuína. Tanto que quando Jesus fala em João 4, sobre onde que eu devo adorar, os adoradores não é lugar, é em espírito e em verdade. Então a adoração genuína é um estilo de vida. O que é estilo de vida? É quando eu vivo uma vida comum, em que tudo quanto eu faço glorifica a Deus. Isso é adoração genuína e de coração. Eu estou nos meus negócios, e o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, a forma como eu estou vendendo e etc, a forma como eu estou pagando os meus tributos, está glorificando a Deus. Isso é adoração como estilo de vida. A forma como eu trato a esposa, como eu falo quando dentro de casa, isso é adoração como estilo de vida. Isso faz com que uma pessoa possa ser cheia do Espírito, e se ela não cumprir, ela deixa de ser cheia do Espírito. Palavras proferidas, eu estou caminhando para o encerramento. Adoração genuína. Eu saio de férias, a minha vida é uma vida de adoração. Não existe a vida, aqui a vida é com Deus e lá fora é a vida comum. Não, meu irmão, tudo glorifica a Deus. É comendo, é beber. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa fazei, tudo para a glória de Deus. É quando eu faço as coisas comuns visando agradar a Deus. Isso me faz ser cheio do Espírito, através das palavras proferidas, através da adoração genuína. Por fim, através da gratidão vivida, porque o texto está dizendo tudo aqui para a gente. Mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando de coração. Verso 20, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Ou seja, outra forma de eu poder ser cheio do Espírito é através da gratidão vivida. Oh, que maravilha! Quando eu vivo gratidão, não é agradecer quando eu recebo uma bênção, isso aí é um princípio básico de educação. Você recebeu, muito obrigado, você recebeu um presente, você recebeu um mimo, muito obrigado. Isso é um princípio básico de educação. Agora, gratidão vivida é o que o texto diz, dando graça sempre a Deus Pai por todas as coisas. É quando a gente vive a vida sem ficar com lamúria, sem murmuração no nosso dia a dia.
é quando a gente decide não abrir a boca para reclamar. Porque Paulo nos fala nesse mesmo tempo, quando é que eu devo dar graças? Quando que é? O texto está falando quando que é? Sempre, está aí, constantemente, sempre, gente. Ou seja, em todo o tempo eu devo dar graças, porque é muito natural eu dar graças depois de receber a bênção. Mas não existe nenhum só momento em que a mão de Deus não está sobre nós, gente. Você está respirando, você pode estar com um monte de problema, mas você está respirando, você tem muitas mais dádivas de Deus do que problema na sua vida. Pastor, estou passando problemão no trabalho. Você está mexendo, você está ouvindo, você está andando, você tem pão para comer, você tem família, você tem teto para repousar, você foi alcançado pela graça. Meu irmão, você tem muito mais motivo de gratidão. Toda vez que eu vivo gratidão, eu estou me enchendo do Espírito Santo. Eu estou na fila do supermercado, a fila é grande, some todo mundo, decide sair para o horário do almoço, só fica aquela fila grande. E você, ao invés de reclamar que a fila é grande, que só tem um funcionário, etc., você decide agradecer porque o seu carrinho tem comida. Em vez de você ficar reclamando isso e aquilo, você decide agradecer por aquilo que Deus tem te dado. Isso é uma vida plena no Espírito. Pneu do carro fura quando você vai sair no dia de férias, quando você está atrasado. Glória a Deus. Glória a Deus, porque só fura pneu de carro quem tem carro. Só quem tem carro. Eu lembro que no culto da virada lá, parei o carro lá debaixo, tinha uns monte de pé de manga, parei lá o carro naquela chácara lá, veio uma manga e caiu lá, quebrou meu vidro da frente. A pessoa, nossa, começou o ano. Eu falei, glória a Deus, meu irmão, só quebra o vidro do carro, quem tem carro, louvado seja Deus, vai dar tudo certo. É uma vida de gratidão, gente. É fácil? Não, mas é completamente possível, porque eu nunca vi ninguém, Cintia, eu nunca vi ninguém fazendo assim, ó, pondo um revólver na nossa cabeça, falando, reclama da comida, reclama do prefeito, reclama do não sei o que, nunca vi. Reclama do sol, reclama da chuva. Você quer viver? Quem quer viver a vontade de Deus aqui na sua vida? 1 Tessalonicenses 5, se não me falha a memória, verso 18, diz assim: em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Murmuração só serviu para aprisionar o povo no deserto. Quer viver em deserto? Vai reclamando de tudo. Vai reclamando do trabalho, vai reclamando da esposa, vai reclamando. Você vai ficar aprisionado no deserto. Mas você quer viver uma vida que agrada a Deus? Abra sua boca e glorifica. Abra sua boca e adora. Abra sua boca e agradeça ao Senhor, porque não existe outro igual a Ele. Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da sua história, Ele tem cuidado do seu coração. Você pode colocar-se de pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vida plena no Espírito é uma ordem, não buscar e desobedecer. É plural, qualquer um que está aqui pode receber. E é uma ação contínua. Hoje é o momento, amanhã eu prossigo e não paro até Jesus voltar. Vida no Espírito é possível através do meu vocabulário. Vida no Espírito é possível através de adoração genuína. No ambiente do culto, você pode estar pensando na pizza, ok, mas você pode estar pensando aqui também em, Jesus, eu quero buscar o Senhor. Você pode estar pensando no trabalho de amanhã, mas você pode estar aqui também adorando o Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa. Tantas pessoas já partiram dessa terra. Hoje muitas pessoas não amanheceram com vida, mas eu estou com vida, guardado pelo Senhor. O Senhor me livrou das tentações, me selou, e eu estou aqui para te adorar. Bendito seja o nome de Jesus.